vamos começar com a primeira notícia do dia. Wizards of the Coast deixará de publicar o D&D Magic no Brasil. Oh, meu Deus. Bem, eu acho que isso aí o pessoal se encheu muito essa semana, né? Acho que foi o que mais movimentou as notícias do RPG, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como repercutir isso lá fora, mas eu acho que isso aí vai dar tiro no pé da Wizard, hein? O que vocês acham? Eu acho que a Wizards ela tá num momento muito ruim da história dela, né? O pessoal falou, a notícia oficial, né, é de que as vendas aqui no Brasil elas foram satisfatórias, etc, etc, etc. Mas eu não compro essa ideia aí não, cara. Eu acho que o real motivo é de que eles estão cortando gastos em todos os lugares em que eles podem, porque a empresa está num momento muito ruim. Né? Eles demitiram mais de 1.000 funcionários agora no final do ano. Né? A Hasbro aí, ela teve um prejuízo recorde no ano passado e eles estão cortando custo. Né? E tanto que eles já adiaram o lançamento do novo D&D, né? Do D&D que chamava D&D, estava sendo chamado provisoriamente D&D 2024, e agora acho que só o livro do jogador, se não me engano, que vai sair esse ano, e o livro do mestre, talvez. O dos monstros, tenho certeza que vai sair só no ano que vem. Eu acho que assim, talvez tenha um ponto de verdade, porque eles falam que o custo de produzir aqui no Brasil aumentou, né? Eu acho que também, o preço dos livros estavam bem salgados em português. Se você pegar, ele era mais caro que o livro em inglês importando. Você vê o nível que chegou aqui no Brasil, né? O livro do D&D estava quanto? R$300? É caro. Então, isso pode ser um dos motivos que fez as vendas caírem. O custo de produção mesmo, alto. O livro do jogador vai sair em setembro, o livro do mestre em novembro, o livro dos monstros só em fevereiro de 2025. Eu acho que foi uma junção de coisas, sabe? Acho que não foi só isso. Não, minta, o livro do jogador tava R$250, mesmo assim. 250 Mesmo assim, é muito caro. É uma coisa assim que não. Não, os livros eram vendidos essencialmente pelo mesmo preço do livro importado, cara. Que é um absurdo. Né? Que é um absurdo, porque é muito. Tem imposto de importação aí, livro no Brasil não é um dos poucos produtos que não paga imposto. Então, assim, o livro impresso aqui, sem imposto, estava saindo a mesma coisa que você importar o livro lá de fora, pagando imposto de importação. Então, assim, não tem condição, né? E se você pegar, eu tenho os dois. Eu tenho tanto em inglês quanto em português. Né? Eu sou um verme, né? E se você colocar os dois lado a lado, você vê que a qualidade material é inferior, o nacional é inferior ao importado ainda. Aí também... Fora isso. Depende da galera que licenciou e que lançou aqui no Brasil. Né? Via de regra, quando você pega livros assim, esses livros de maior qualidade, as editoras aqui no Brasil, as gráficas aqui no Brasil, elas são muito, muito competentes. Tá? Tanto que é muito comum você ver, principalmente na área de quadrinhos, né? Vários aí quadrinistas, eles comentarem que quando eles recebem o material que está sendo impresso aqui no Brasil, eles ficam espantados que a qualidade é muito superior. O próprio Neil Gaiman já falou que as melhores edições dos livros dele são as edições lançadas aqui no Brasil, que são sempre muito, muito superiores em qualidade. O pessoal faz um trabalho muito primoroso aqui, nesse sentido, né? Já que vai ser, eles pensam assim, né? Já que o negócio vai ser caro, porque aqui vai ser caro, então pelo menos vai ser caprichado, né? Então, se nesse caso dos livros de Dungeons & Dragons a qualidade não tá tão boa, não é porque é nacional, é porque a galera deu uma cortada de custo ali, entendeu? Porque geralmente, quando os contratos são realizados, às vezes tem uma margem, eles dão as dimensões, gramatura, tal, tipo de papel que vai ser utilizado, mas eles dão alguma margem. Por quê? Porque às vezes pode ter problema de falta de matéria-prima, pode ter uma série de ocorrências que prejudicam a entrega do produto. Aí nossos editores acabam tendo algumas decisões lucrativas que eles acabam com um material um pouquinho inferior. Mas isso acontece e não é de hoje, né? Eu lembro... Sim. Eu lembro que quando saiu a terceira edição, por exemplo, na época do Devir, o livro ele já era... Você já percebia que a qualidade do livro nacional não era tão boa quanto a do livro importado. Né? Tinha uma diferença grande.
Teve uma vez uma edição de um quadrinho que era sobre uma cross, que a edição original era um papel crochê e tal, lindo, era muito. Aí saiu a edição nacional, que era um valor estupidamente menor, só que era papel jornal. O jornal, eu tive isso daí. Eu tive isso. Papel jornal. Papel jornal, cara. Só pra... Por quê? Porque, lógico, a editora sabia que se lançasse o mesmo patamar que era edição importada, não ia vender. Por quê? Primeiro, Macross é um tipo de público que era de nicho. Com material caro, e o negócio ia ficar caro. Então, o que acontece? Tal qual provavelmente a editora optou por fazer com material mais barato os livros de D&D para tentar baratear o custo, maximizar o lucro, eles acabaram fazendo com material de menor qualidade, né? E às vezes também é uma questão de escala, né? Quando lá fora estão editando livro, como as tiragens provavelmente que são infinitamente maiores, fica muito mais barato, né? A diferença de preço entre você imprimir, sei lá, 1000 livros e imprimir 50 mil livros é muito grande no mercado editorial, né? Porque o custo maior está em você fazer a prensagem, porque você tem que fazer o material que vai gerar o livro, né? Depois que você já tem o material, fica muito mais barato por cópia você multiplicar a quantidade de cópias, porque o gosto está em você montar o boneco que eles chamam, né? Que é a edição base ali, né? Que vai servir de molde para os outros. Então tem todas essas questões aí. Mas assim, voltando para o fato de parar de ser publicado em português, eu há muitos anos não tenho a necessidade de ter um livro em português. Não. Comecei a consumir, enfim, pegar o que estava mais barato. Né? Quero tal livro, tem em português ou tem em inglês, qual está mais barato? Esse aqui está mais barato, eu compro esse. Então, porque para mim não tinha diferença. Né? Às vezes isso gera alguns problemas na hora que você está jogando, porque você procura uma coisa, você vai procurar uma magia e você, como é que está o nome dessa magia em português agora? Ou então, como é que é o nome dessa magia em inglês? Então, às vezes gera esses problemas, mas fora isso, para mim não tinha problema, né? Porque, enfim, eu comecei a jogar D&D na época que não tinha nada em português, né, Jorge? Jorge me ensinou a jogar D&D, os livros eram tudo importado, então, tanto faz, tanto fez, né? Se vira. Se naquela época eu não falava inglês, eu jogava com o livro em inglês, né? Hoje em dia que male fala um pouco, tem menos problema ainda. Mas para muita gente, né, a barreira da língua é uma barreira. Ela é uma barreira intransponível. Né? Se o livro não estiver em português, ele não vai jogar. Pronto. Então, para muita gente, essa notícia significa o quê? Que ele não vai jogar D&D. Ou pelo menos não vai jogar o que sair de novo D&D, vai jogar só o que já tem disponível em português. Que é uma pena. Né? Que é uma pena, com certeza. A gente fica triste quando a gente recebe uma notícia dessa. Não é só a barreira, Rafa. Às vezes eu comprei, saiu em inglês, eu comprei em inglês, saiu em português, eu comprei em português também, né? É mais para prestigiar até a própria editora, né? E incentivar o mercado. Né? Porque o mercado de RPG já é um mercado limitado, é um nicho já. Hoje é muito maior, porque quando a gente começou a jogar, é muito maior, né? De longe, né? Mas acaba limitando o mercado. É uma coisa a menos. Pessoas vão deixar de conhecer, talvez deixem de conhecer ou de jogar por causa disso. Sim, não, com certeza. Com certeza. E outro. Ou migrar até para outro sistema, né? Mas assim. Vai estar em português. Depois que a Devir parou de publicar o D&D, quando saiu a quinta edição, demorou anos pra gente ter uma versão em português. Não sei se vocês lembram, demorou anos pra sair uma versão em português. Né? Foi sair uma versão em português, o D&D já estava no mercado fazia, não lembro se 4 ou 5 anos. Sim. Por aí. Então assim, não estamos publicando agora e tal, porque não dá lucro, etc, etc. Não é verdade, gente. Eles não estão publicando porque a empresa está mal das pernas e eles estão cortando o custo. Né? Eles demitiram quase toda a divisão de Dungeons & Dragons lá fora. Um monte de livro que está previsto para sair esse ano, né? Vai atrasar. Livros que iam sair esse ano vão sair agora só no ano que vem. Né? E assim, tá mal das pernas não porque D&D não está vendendo, tá?
A divisão Dungeons and Dragons, a Wizards of the Coast, ela foi a divisão que deu lucro na Hasbro agora, no ano passado. O problema é que a Hasbro está mal das pernas como uma empresa, né? A Wizards of the Coast é só uma divisão dentro da Hasbro. A Hasbro comprou a Wizards of the Coast muitos anos atrás, né? Manteve a empresa como uma subsidiária e ela continua fazendo Magic e fazendo Dungeons and Dragons. E essa divisão está dando lucro, tanto o Magic quanto o Dungeons and Dragons dá lucro. Só que a empresa como um todo, não, a empresa como um todo está mal. Está mal gerida, os outros produtos não estão vendendo, diversas divisões deram prejuízo, né? A gente teve uma situação parecida com a Sony alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, né? Que a divisão PlayStation estava indo muito bem, estava dando lucro, só que estava todo mundo preocupado, achando que a Sony ia falir, porque a divisão de eletrônico deles estava tendo prejuízo em cima de prejuízo, né? Isso na época que o PlayStation 4 ainda, né? Isso. Tanto que a Sony deixa de produzir TV e coisas aqui no Brasil. Por exemplo, celulares. Lá fora você acha o celular da Sony ainda, acha a TV da Sony, mas aqui, meu. Eles fecharam a fábrica. Entra no site da Sony pra você ver. Não, eles fecharam a fábrica deles aqui no Brasil, né? A fábrica lá de Manaus foi fechada. Não tem mais. Sim. Né? Tanto a gente chegou a ter produção nacional de PlayStation, por exemplo, agora não tem mais. O PlayStation, eles vendem o PlayStation aqui, mas o PlayStation vem de fora. Né? Sim. O PlayStation vem de fora. Não é mais montado aqui no Brasil igual aconteceu na época do PlayStation 4. E, enfim, é triste isso, né? A empresa abandonar o mercado, assim. O fato de fabricar aqui no Brasil eu nem acho isso necessariamente um problema. A gente tem um problema muito grave aqui no Brasil, que a gente tem barreiras econômicas para importar esses produtos. Diversos países do mundo aí são signatários de acordos internacionais que barateiam esses produtos de informática, né? Justamente porque se entende que é importante que todo mundo tenha acesso a esses produtos para poder acompanhar, né? E aí o que acontece no Brasil? No Brasil existem barreiras para importação, e aí algumas empresas importam as peças, montam para aqui e vendem para você por 3, 4, 5 vezes o valor do produto só para ter um lucro. É um monopólio, né? Enfim, problemas aí que a gente tem no país, né? Um de muitos. Uhum. Pois é. Mas assim, uma pena, né? Eu, sendo bem honesto, eu gostaria muito que a Hasbro vendesse a Wizards, né? No ano retrasado, em 2022, a Hasbro já estava mal das pernas, tá? Já tinha tido prejuízo. E aí teve alguns dos membros do conselho diretor que eles fizeram bastante pressão para que a Hasbro vendesse a divisão dos Dragons, né? Para poder cobrir os prejuízos da empresa. Fizeram bastante pressão para que eles vendessem. Mas o conselho acabou decidindo simplificar porque eles tinham a previsão de que neste ano a divisão ia dar muito lucro. O ano passou, 2023, né, que ela ia dar muito lucro porque ia sair o Baldur's Gate, ia sair o filme. Então eles estavam acreditando. Critical Role estava fazendo muito sucesso, então eles estavam crentes que Dungeons & Dragons ia fazer muito sucesso. Fez, mas fez sucesso aquém daquilo que poderia, porque no começo do ano passado a gente teve todo aqueles não é bem escândalo, aquele absurdo, né, da mudança do OGL, né, e a empresa essencialmente se implodiu, né, um monte de gente abandonou o barco, falou que não ia mais produzir produtos para o sistema D20, né, vários desses criadores aí de conteúdos, os maiores criadores de conteúdos para D&D que a gente tinha na internet, eles decidiram que eles não iam mais produzir para D&D, que eles iam trabalhar com outros sistemas ou com o sistema próprio, né. Pensa, você produz uma coisa e simplesmente você perde todo o trabalho criativo que você teve, não só a parte de dinheiro, o material se torna de uma empresa que você fala, não, legal, você pode vender, só que é meu a partir de agora. É complexo isso. Esse é o grande questão. Eles mudaram a OGL. A OGL, para quem não sabe, a Open Game License, é uma licença que a Wizards of the Coast introduziu quando ela lançou o Dungeons & Dragons 3ª edição. Tá? Porque acontece, sempre teve muito homebrew em Dungeons & Dragons. O pessoal vai lá e produz o seu próprio conteúdo e vendia esse conteúdo de forma ilegal, vamos por assim dizer. Eles faziam uma edição caseira e eles vendiam em convenção, distribuía para os amigos e etc. O que eles fizeram? Eles decidiram oficializar isso na 3ª edição. Então eles criaram uma licença, onde qualquer pessoa podia pegar, aderir àquela licença e produzir o conteúdo usando as regras de Dungeons & Dragons de forma legal. E isso permitiu que diversos sistemas aí surgissem usando o sistema D20 de regras, né?
No Você só tinha que Dungeonist, citar que estava usando o usava Deep o System. É só isso. Na época só Então, tinha que citar. no Dungeonist, até pouco tempo atrás, você encontrava aventuras, bestiários, classes, tudo que você podia comprar lá, muitas vezes até pague quanto quiser, que poderia ser até $0, que você podia consumir produtos autorais de Dungeons and Dragons que não vinham diretamente da Hasbro, né? No caso da Wizards. Exato. E isso existe, gente, desde que saiu a terceira edição, que já tem o quê? 20 anos? Por aí, né? 20 anos. Já tem 20 anos. Ah, meu Deus. Então, assim, existe toda uma gama de empresas que tem o seu negócio estruturado em torno dessa licença. Né? Sim. E aí eles decidiram mudar essa licença para uma nova versão, onde essencialmente a Hasbro seria dona da propriedade intelectual de tudo que fosse criado sob aquela licença. Então, se você criou um personagem, se você criou um mundo, se você criou um monstro diferente, único, para o seu cenário, para o produto que você publicou, você não tem o direito sobre aquele personagem. A Hasbro passaria a ser o dono. Obviamente, a comunidade inteira se revoltou. Isso causou um problema aí de relações públicas gigante. As vendas diminuíram. E diversos criadores, inclusive os dois principais criadores do YouTube, né, de Dungeons & Dragons, o Critical Role e aquele cara que tem o sistema TCM, eles pularam do barco, falaram, não, nós vamos trabalhar com outros sistemas ou com regras próprias, a gente não vai utilizar mais a OGL porque não tem condição. Tanto que a Wizards acabou voltando atrás, a Hasbro voltou atrás, só que o estrago já estava feito. Né? Então assim, a própria empresa se sabotou nesse ano. Então se hoje a gente não tem mais D&D no Brasil, eles dizem que é porque vendeu pouco? Não, eu acho que é porque lá atrás eles mudaram o OGL e se sabotaram. Eles próprios deram um tiro no próprio pé e se ferraram. E o mais engraçado é que é a história que se repete, né, Maná? Você que aí que é super fã de Lodos, a história de Lodos lá no Japão ela é meio parecida, né? O criador de Lodos começou com uma campanha de Dungeons & Dragons e aí eles fizeram o equivalente que a gente tem hoje do pessoal transmitir a campanha pelo YouTube ou pelo Twitch, eles faziam isso de forma escrita lá no Japão. Eles publicavam uma transcrição da aventura. A transcrição ficou muito popular, acabou gerando livro, desenho animado e por aí vai. E em algum momento, o pessoal que tinha licença de Dungeons & Dragons lá no Japão achou que eles deviam lucrar alguma coisa em cima disso e o criador resolveu criar um sistema próprio de regras para Lodos, que até hoje é o sistema de RPG medieval mais jogado no Japão. Né? Não é o mais popular de todos, porque os japoneses adoram Lovecraft, né? Então Call of Cthulhu é o sistema de RPG mais popular do país. Né? Aposto que tem muitas aventuras com tentáculos. E D&D é o terceiro mais popular no país. Enquanto é primeiro em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil aqui, né, de popularidade. Enfim. Não que é mal por ser mal, ele tem toda uma profundidade de história, um jogo com personagens muito cativantes, uma ampla quantidade de sprites animados que davam uma expressão narrativa para aquelas pequenas criaturinhas 2D muito impressionante. Enfim, ele foi uma pessoa muito querida na indústria, né? E a notícia é muito triste porque eles fizeram um Kickstarter um tempo atrás, em 2020, se não me falha a memória, para financiar um jogo que seria um sucessor espiritual do Suikoden, né? Inclusive muita gente do time original que tinha deixado a Konami, que produziu o Suikoden 2 e 3, havia se juntado para trabalhar nesse projeto, né? E infelizmente agora o jogo está para sair, né? Ele vai sair, se eu não me engano, em maio agora. Ele infelizmente aí veio a falecer antes do jogo ser lançado, então não vai nem poder ver a recepção, né, do trabalho dele. Assim, é uma perda trágica, né? Porque um artista que conseguia transmitir uma história muito complexa, com muitos personagens que eles se conectavam das mais diversas formas. É triste, né? Mas infelizmente a gente não consegue, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de perda, né?
tomara que o legado dele consiga ser transmitido adiante e que muitas pessoas consigam continuar o homenageando, continuando jogando os jogos que ele lançou, né? Sim. Enfim, agora o Elden Chronicles infelizmente vai ser uma obra póstuma, né? E enfim, como ele já trabalhou durante muito tempo, já não divulgaram exatamente qual foi a razão da morte dele, mas os jornais do Japão noticiaram que ele estava doente já há bastante tempo, ele sabia da doença, né? E, então ele trabalhou, na maior parte do jogo, ele trabalhou sabendo da situação, da condição de saúde dele, né? Então eu imagino que isso é realmente uma obra de despedida, né? Quando sair a gente vai poder dizer melhor. Fazer a devida homenagem zerando o jogo. Exatamente. Boa! Exatamente. Vocês jogaram o Suikoden? Pô, na época eu joguei, eu não lembro muito dele, vou ser sincero. Meu. Foi em 95, né, mano? Príncipe Luca Blight, melhor vilão. Luca Blight Imite porco. Imite porco. Luca Blight é top 3, cara. Morra, porco! Nossa, mano. Fantástico. Você fala, meu, como que eu posso odiar mais um monte de pixel? Luca Blight é top 3 de pessoas mais odiadas, com certeza, cara. Mais odiado. Impressionante. E Suikoden é baseado em partes aí numa obra clássica da literatura chinesa, né? Infelizmente não existe uma versão em português, então eu não tenho nenhum nome em português para dizer para você. O título oficial não existe, nunca teve nenhuma tradução para esse idioma. Em inglês eles traduzem como The Water Margin, né, a margem da água, ou os Fora da Lei do Pântano, Outlaws of the Marsh. Ele também pega um pouco da lenda das 108 estrelas, né? O número 108 ele é muito importante para a mitologia e numerologia chinesa, né? Que nem quando o Chaka de Virgem ele sacrifica, ele dá a conda, né? As pedras para aprisionar os 108 demônios. Você vai 108 você vai achar em várias referências. Isso aí. Vamos para a próxima notícia, então. Mas vamos lá. Vamos lá. Então a gente teve aí uma grande polêmica, né, com o prêmio Hugo, né, desse ano. O prêmio Hugo é um dos principais prêmios aí tanto de fantasia quanto de ficção científica. Ele é organizado em diversos países a cada ano e sempre o país que vai sediar o evento ele é responsável pela organização da comissão de premiação daquele ano. Então, tão diferente de, sei lá, por exemplo, do Oscar, que tem uma academia que é sempre o mesmo grupo que faz a avaliação todos os anos ali de quem vai ganhar. Cada país sede, ele vai lá e organiza um comitê para fazer a premiação, né? E aí o que acontece? Esse ano o prêmio ele foi entregue na China e o governo chinês ele contratou uma empresa que já tinha organizado o prêmio em outros anos, tá? O ano retrasado também tinha sido a mesma companhia. E quando saiu a lista de premiados, né, de finalistas e de premiados, o pessoal percebeu que diversos autores aí que foram grandes sucessos do ano e que todo mundo estava crente que seria no mínimo finalistas, se não ganhadores, né, do prêmio nesse ano, simplesmente estavam fora, não foram citados, né? E as pessoas começaram a se perguntar por que isso estava acontecendo, né? Ninguém falava nada a respeito, até que algumas pessoas de dentro dessa comissão começaram a vazar informações, né? E aí se descobriu que a comissão organizadora havia decidido censurar, né, ou banir, desqualificar alguns dos autores de sua obra, porque eles não estariam de acordo com as normas e leis da China, né? Em especial aí alguns autores que citam a China nos seus livros, ou uma versão ficcional da China em alguns casos, né? Ou autores aí que têm posição não binária e etc.
problema desse imbróglio todo, né, é que ao que tudo indica pelas informações que vazaram até agora, é que não foi o governo chinês que censurou nada, né? A própria comissão organizadora decidiu por vontade própria, e o que aconteceu é que eles se autocensuraram. E aí isso gerou, enfim, muitos problemas, né? Ao ponto de que alguns dos ganhadores do prêmio, eles devolveram o prêmio. Né? Teve alguns dos ganhadores que devolveram o prêmio. Eles disseram, olha, eu não tenho certeza se eu ganhei esse prêmio. Porque os meus principais concorrentes foram desqualificados. Então será que eu mereço esse prêmio mesmo? Não sei. E aí foi lá e entregou o prêmio e devolveu o prêmio. Né? Além de diversos autores aí famosos, né, que se demonstraram críticos à notícia. Né? O próprio Neil Gaiman ele disse que não ia participar do prêmio esse ano, pediu para ser excluído do prêmio quando ele fosse sabendo disso. Né? Ele ia participar, inclusive, lá das premiações, não foi. Foi uma situação bem... Enfim, e a notícia, e a polêmica ainda está rolando, né? Porque a cada semana que passa, algum imbróglio novo aparece. Alguém vaza algum e-mail novo, alguma informação nova, e a galera fica de cabelo em pé, falando, meu Deus, né? Não vai terminar nunca essa história. Tem um cara que falou, o prêmio Hugo tentaram tanto apaziguar o governo chinês que voltaram a ser racista ao desqualificar previamente a diáspora chinesa, né? Escreveu um chinês no Twitter. A própria autora que foi excluída, a R.F. Kuang, ela escreveu no Instagram dela: excluir o trabalho indesejável, entre aspas, não é apenas embaraçoso para todas as partes envolvidas, mas torna todo o processo e organização ilegítimos. Pensa, cara, o prêmio Hugo existe desde 1950. Pois é. Desde a década de 50 ele existe. Então, assim, você pegar por questões, é lógico, como a gente pensa, você tem que respeitar as leis do país, tal, mas a gente está falando de ficção, e assim, as próprias obras da autora, elas não são ofensivas ao governo chinês, nem tão pouco elas fazem alusão a qualquer qualquer política interna ou externa do país que estava sediando o prêmio. Então, assim, essa exclusão acabou denotando, quebra um pouco da credibilidade do prêmio. Não, uma coisa que ele falou que talvez a única coisa que vai, se vocês forem muito assim, tiraram, pelo que eu vi, a maioria eram chineses, Rafa, com isso eu estiver errado. Tá mais profundo nisso aí. A maioria dos autores que foram excluídos eram chineses de fora. Foi o que ele falou, sim. Diáspora chinesa, né? São pessoas que são ou descendentes pelo de que eu imigrantes entendi, chineses, isso. Ou que são chineses então talvez expatriados. Isso talvez fosse a presença dele já seria um símbolo de uma coisa contra o governo, entendeu? Eu não acho. Uma ideia, é o máximo que você pode distorcer. Não, eu não acho que seja isso, porque assim, é muito comum, né, pessoas na China elas irem estudar em outros países e morar fora. Sim. É muito comum isso, né? Inclusive o próprio governo tem problemas para enviar as pessoas para outros países, e eles fazem isso há muitos anos, então não tem um problema nesse sentido, né? E assim, o pessoal eles ficam muito perguntando, a China é uma ditadura e não sei o que lá. Cara, se eu quiser pegar um avião e ir pra China e visitar a China, passear na China inteira hoje, eu posso. O governo chinês não pede nem passaporte para brasileiro. Pode, mas você pode ir lá e pode passear à vontade, não tem problema nenhum. Eles não têm preconceito para receber pessoas de outros países lá, etc. Não existe isso. Sim, mas o que acontece? No caso das autoras excluídas, elas representam um público LGBT, né? Que a R.F. Kuang, ela se vê como queer, e a Jiran Zhao, ela se vê como não binária. Então, ou seja, é um público que não é assim prioritariamente desejável pelo governo chinês.
Foi o que eu falei. Então, mesmo essa justificativa, eu acho muita forçação de barra. Porque a gente tem autores na China que têm esse tipo de orientação. O que tornou-se proibido nos últimos anos na China? Você publicar obras que explicitamente têm conteúdo queer. Você não pode, por exemplo, publicar um livro que tenha uma cena de sexo entre dois homens na China. Hoje em dia, isso é proibido. Se você publicar um livro assim, você está descumprindo a lei. Até alguns anos atrás, isso não era proibido, tá? Isso não era proibido até alguns anos atrás. E isso não foi proibido porque o governo chinês é moralista, etc., e ele decidiu proibir. O que acontece lá na China que algumas pessoas elas não entendem é de que o sistema representativo deles ele tem diversas instâncias. E se a população ela começar a reclamar de alguma coisa nas instâncias deliberativas regionais, isso gera uma resposta nas instâncias superiores e eles proíbem. Entendeu? Então, se tem um surto moralista lá, as pessoas não estão gostando, que está tendo muito romance homossexual na série de televisão, isso vai gerar uma reação do governo chinês. E isso é ruim em alguns aspectos, como nesse caso, porque precisa desse tipo de conteúdo, isso é, na minha opinião, um absurdo, mas é bom em outros. Por exemplo, o sistema educacional chinês ele não é universal e gratuito. Tá? O governo lá ele fornece escola até uma certa série, eu não lembro agora, acho que é sexta série do ensino fundamental, ou oitava, uma coisa assim. Depois disso, existem escolas, mas não tem escola para todo mundo. A maioria das pessoas tem que pagar para estudar. Ela paga uma mensalidade. E aí o que acontece? Né? As escolas elas começaram a cobrar muito caro. Né? Começaram a transformar em capitalismo o sistema educacional chinês. E as pessoas começaram a reclamar, eu não estou tendo condição de pagar a mensalidade para meu filho, isso é um absurdo. Começaram a reclamar nas instâncias regionais, isso foi subindo, até que o governo baixou uma lei e agora essas instituições educacionais lá na China, elas não podem ter lucro. Então, elas podem ser privadas, você pode cobrar mensalidade, você pode extrair da mensalidade o valor suficiente para pagar a manutenção da escola, para pagar os funcionários, etc. Mas você não pode cobrar um valor que vai te gerar um excedente para te encher o seu bolso. Porque eles entendem que educação é um direito da pessoa. E você não pode ficar lucrando, né, ficando rico em cima do direito fundamental de todas as pessoas. Então, eles baixaram a lei e pronto, acabou. Por isso que a China... Então por isso que algumas pessoas falam, a China é capitalista, etc. Eu falei, não, a China não é capitalista, porque o interesse da maioria lá ainda prevalece sobre o lucro. Em um país ocidental, isso jamais aconteceria. Lá não. Lá eles falaram, a partir de agora você não pode ter lucro. Pronto, acabou. Então, assim, você acredita que provavelmente a exclusão dos autores do Prêmio Hugo pode ter sido de alguma, assim, pode ter sido uma resposta da coordenação do Prêmio Hugo baseado no que a população geral do lugar estava tendo? Então, eu acho que foi um pânico moral dos organizadores. Eu vou dar um exemplo. Tá? Eles ficaram com medo. Ó, esse aqui é um livro. Com medo, provavelmente. Esse aqui é um livro que saiu no Brasil. Muito bom. Tá? É o Modal Zushi. Ele tem uma série na Netflix, fez muito sucesso, que chama Os Indomáveis. Tá? Esse livro aqui é a versão light, vamos por assim dizer. Não é a versão picante. E existe uma versão picante desse livro. Né? Essa lei existe muito por causa dessa obra aqui, tá? Essa lei que censura obras homoeróticas na China. Porque a China ela tem um longo histórico de homoerotismo. Né? Tem uma divindade lá, inclusive, que é essencialmente o deus dos homossexuais. Né? Tem uma longa história disso na cultura chinesa. Tá? Só que essa obra que ela começou a fazer muito sucesso e ela tem uma versão que é bem explícita. Bem explícita. Tá? E aí a molecada mais nova, principalmente as mulheres, o público feminino gosta muito desse livro aqui, tava gostando muito, e aí os pais começaram a não gostar muito dessa história, das filhas estarem lendo umas histórias picantes de homens se pegando, entendeu? E isso começou a gerar um burburinho nas instâncias locais que levou a uma resposta do governo que criou uma lei que censurou. Só que esse autor aqui, ele continua morando na China e continua publicando. Ele só não pode publicar histórias que tenham conteúdo homoerótico, como ele publicava antes. Entendi. O que ele faz? Ele faz agora uma coisa mais sutil. Né? Ele escreve umas coisas mais ambíguas, né? Que
deixa uma situação ali que tá pintando um clima, mas nunca mostra acontecendo alguma coisa de fato, né? Nunca chega nos finalmente. Nunca mostra chegando nos finalmente. Às vezes ele até dá a entender que alguma coisa aconteceu, mas ele deixa pra você imaginar o que aconteceu. Por quê? Porque não pode, o governo proibiu, entendeu? Só que ele continua proibindo, ele continua publicando. Ele não foi proibido de escrever livros na China, ele continua publicando. Ele só mudou um pouco a técnica. Ele mudou um pouco porque agora não pode, o governo proibiu. Sim. Então você acha que foi um desespero? Então, como o Jorge falou, foi um... Eu acho que foi um pânico moral dos organizadores. Meu Deus, nós vamos pra China, lá eles são muito sérios, são muito restritivos, tem lei que proíbe isso, tem lei que proíbe aquilo, a gente vai ter problemas com a lei, então a gente não pode... ser morto lá, a gente vai ser morto. A impressão que dá é essa, cara. A impressão que dá é que os próprios caras foram lá e fizeram um negócio sem que tivesse nenhum tipo de reação do governo chinês. A impressão que dá é essa. Uma coisa que o finalista do ano passado, o John... não sei pronunciar o sobrenome dele, que é Skouzi, na verdade. Ele fala que é um prêmio dado pelos fãs, né? E isso ocorrer, né, é um soco no estômago deles. É, porque eles têm categoria que é de premiação dos fãs. Então. Principalmente dessa parte. Que como o Hugo ele tem uma série de regras para você poder se enquadrar. Um deles é número mínimo de vendas, tal, capilaridade. Tem uma série de regras que você tem que atender. É requisito. Isso, exatamente. Para você poder participar da premiação. Se você não atende essas regras, você simplesmente nem participa. Assim, esses autores que foram excluídos, eles são campeões de vendas. Eles vendem livro no mundo inteiro. Pois é. Eu tava vendo aqui a Guerra da Papoula. A chance deles ganharem é muito alta. A Guerra da Papoula, que é justamente a principal obra da R.F. Kuang, ela é best-seller. É um livro que vende muito. Foi publicado aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho ele aqui. A chance dela ganhar era muito... Cadê ele, Rafa? Tem o Pop War aqui no Brasil. Eu tenho o primeiro volume, só li o primeiro volume, não li os outros ainda. Que é uma trilogia. O terceiro volume saiu agora, saiu agora no final do ano. Acho que a versão brasileira sai agora, no meio do ano. Pois é, então assim, eu acho que foi um pânico moral da parte dos organizadores. Pelo menos, porque assim, vazaram muitos e-mails da comissão organizadora, tá, mano? Você vai no Twitter e se você segue as threads aí, um monte de gente vazou um monte de coisa. Em nenhum momento tem ninguém que é uma autoridade chinesa, não tem ninguém que é nem cidadão chinês ali. O pessoal do organizador eram todos estrangeiros. Isso eu vi na matéria. Entendeu? Os organizadores eram todos estrangeiros. Pressão do governo. Não tem nenhum chinês ali, não tem nenhum e-mail de nada do governo. É só os caras conversando entre si. É o tempo inteiro eles falando, olha, eu acho que isso pode ter um problema porque tem uma lei na China que diz isso. Então assim, dá a impressão que é um pânico moral mesmo. Os caras estavam com medo de ir lá na China e de premiar uma pessoa que talvez pudesse dar algum problema e que dá algum BO pra eles. Achando que, sei lá, o governo chinês ia prender eles por causa disso. Que nem sentido faz. Até melhor, mano. Eles vão sair da mídia como heróis, cara. Eles vão sair da mídia como heróis, principalmente no Ocidente. Nem sentido faz o negócio desses, cara. Enfim. Não, se eles fizessem isso, tivesse dado problema, os caras saírem como heróis, cara. Mas e o medo? E o medo? Esse é o X da questão. Se eles uma frase que eu cresci assim, ó. Com medo você não vê Deus, cara. Final Fantasy VII Rebirth finalmente está saindo. Saiu essa semana, né? Jogo quentinho. Infelizmente eu não joguei ainda. Esse Final Fantasy me broxou. Não sei, cara. É amor e ódio. Amor e ódio pro Final Fantasy. O 7 eu estou jogando o remake agora, né? Depois de 150 anos de espera. Então, eu não joguei o Rebirth ainda. Joguei o remake, não joguei o Rebirth. O que eu tenho a dizer a respeito? Eu acho que a Square ela errou muito na forma como ela divulgou esse jogo. Tá? Ela anunciou que o jogo era um remake, chamava Final Fantasy VII Remake, e todo mundo entendeu que por chamar-se remake, o jogo era um remake. Né? Só que não é. Até aí tudo bem. Ele mudar a história, não vejo problema nenhum. Então, só que ele não é o remake. Foi picotar ele.
Entendeu? Ele não é um remake. Começa por aí. Eu desconfio que ele seja, na verdade, uma sequência. Vou descobrir quando eu jogar agora o Rebirth, tá? Mas a minha desconfiança é de que esse jogo é uma sequência. Pode ser. Tá? Por quê? Por quê? Porque ele leva em consideração todos os jogos de Final Fantasy VII. Todo o universo de Final Fantasy VII, não só o jogo original. Ah, Sim. tá, entendi. Começa por aí. Entendi. Então tem coisa que saiu nos romances de Final Fantasy VII que tá ali, tem coisa que saiu no Dirge of Isso. Cerberus que tá ali, tem coisa que saiu no Ali. jogo de celular que tá ali, tem coisa que saiu no jogo de PSP que tá ali. O Crisis Score lá. Crisis Score. Isso. Exato. Então ele leva em consideração todo o universo expandido. Se for assim, Começa você por acabou aí. de tirar 90% do meu ranço. Começa por aí. Tá? Então assim, eu acredito que esse jogo na verdade é uma sequência. Não é um remake. E eles anunciaram como Se você remake. tivesse... Por parte, eu acho que eles anunciaram o remake justamente por isso. Não, a gente vai surpreender todo mundo quando a galera perceber que é uma sequência. Beleza. Só que por outro lado, isso gerou ranço em muitos jogadores, como o caso do Manaro. O cara falou, porra, tô comprando o remake do jogo, é pra vir o jogo inteiro, só tem um pedaço do jogo aqui, cadê o resto do jogo? Isso é um absurdo. Absurdo. Exatamente. Aí Esse eu foi ainda falei pro Manaro, exatamente esse meu sentimento. Manaro, peraí, ó, o jogo original tinha... Você terminava em 60 horas, 70 horas. Esse jogo aí tem 70, 80 horas, só esse pedaço. Então, assim, não é que tá faltando conteúdo, é que os caras, eles mudaram. Né? Mas o Manaro, não. Tá errado. Eu comprei achando que era o jogo inteiro. Ninguém avisou que não ia ser o jogo inteiro. E ele tá certo na reclamação dele. Eu entendo. Eu acho que tem... Eu não concordo, né? Eu não concordo, porque eu, pessoalmente, sempre achei Midgar um cenário incrível e que achava que era curto demais o jogo original. Achava que tinha que ter muito mais Midgar. Então, pra mim, foi um deleite ter bastante Midgar, né? Nesse remake. Em compensação, tem gente que odeia Midgar e achava que o jogo só começava a hora que você saía da cidade. Agora é que o jogo começou de verdade. E essa galera ficou puta, né? Porque o jogo se passa inteiro em Midgar. Então, assim, eu entendo. Eu acho que teve um problema de comunicação aí da Square. Eu acho que... Talvez a propaganda não foi boa, né? Então, eu acho que Marketing. eles não disseram que eles iam fazer isso justamente porque eles queriam que agora que saísse o jogo, todo mundo falou, caralho, sério que é uma sequência? Mas enfim, não vi ainda nenhum review, ninguém me deu spoiler ainda, né? Isso é o que eu acho antes de jogar, tá? Antes de jogar. Só no que já aconteceu, no que eu pensei a respeito, eu acho que esse jogo ele é uma sequência. Se for uma sequência, acabou de tirar 90% do meu ranço pro jogo. Eu acho que esse jogo é uma sequência. E digo mais, eu não duvido que o Advent Children, que a gente jogue o Advent Children, tá? Não seria de todo mal. Eu não duvido. Quando chegar no eu achei ele próximo bom, jogo, eu gosto dele. eu não duvido que quando chegar no próximo jogo ele vá até o Advent Children. Eu não duvido. É possível. Não acho ele ruim. Não acho ele um filme ruim, não. Eu gosto dele. Apesar de que o Advent Children ele acaba por desdizendo algumas coisas do final do set, né? É que assim... Ele faz um retcon do final do set, né? Porque se você lembra do final do set, tá lá o Red X e tal, sabe-se lá quanto tempo depois, mostrando o Midgar que tá renascendo, não sei o quê. Então, quer dizer, se for daquele jeito, o final do set está sendo refeito com isso. Assim, é um retcon e não é porque ele fala, ele dá um número lá, eu não lembro qual é o número, mas ele parece, não sei se é 100 anos, 120 anos depois, aí mostra o retcon. Eu não lembro. Só que ele não diz o que teve no meio do caminho, né? Então, o Advent Children se passa, não sei se são meses ou alguns anos, acho que são alguns anos depois do final do set. Então, oficialmente não é necessariamente um retcon, mas ele meio que muda a intenção que o final deu, né? Isso. Mas assim, eu acho que tem um lance aí de viagem no tempo envolvido, porque no original, no Final Fantasy VII original, eles fazem várias menções à viagem no tempo, embora não aconteça uma viagem no tempo de fato. Né? Inclusive eles entram numa parte quando eles entram lá na Terra dos Anciões, que tem um relógio e tal, então eles fazem várias alusões à viagem no tempo. Só que a viagem no tempo não acontece. Em contrapartida, você encontra um monte daqueles malucos de preto que fica falando um monte de coisa que não faz sentido.
Né? Então, será que o Sephiroth não viajou no tempo dessa vez? Ou será que o próprio Não, Cloud mas isso fica não claro viajou no no tempo? final. Não, no 7, o Rebirth, fica claro, né? Quando ele. Na luta final. Não sei, No Rebirth Fica claro que ele viajou. não sei. Que ele fala as frases, fala várias frases e ele fala, não, peraí. Não, sei. é o Sephiroth, não é o Sephiroth, é outro Sephiroth. Sim. Tudo bem, mas isso não quer dizer nada. Né? Ah, não. Precisa ver o que vai Já te acontecer. dá uma pista de viagem. Precisa ver. Porque que acontece? Não dá pra gente ter uma certeza de que isso é uma viagem no tempo, Maná. Porque o Cloud ele tem um mental breakdown durante a maior parte do jogo do Final Fantasy VII. Então aquilo pode ser coisa da cabeça dele. Não, sim, mas só que tem a gente aquele passa, fantasma também que não deixa você sair do caminho, né? Mas não se esqueça que a gente passa metade do Final Fantasy VII com o Cloud acreditando que é outra pessoa. É que ele acha que é o. Entendeu? Ele acha que é o Zack. A gente passa metade do jogo com ele achando que é outra pessoa, cara. Então, esse final que você está falando, ele não necessariamente diz que é isso, porque você não pode confiar no Cloud, não dá pra confiar nele. Ele é um narrador não confiável. Sabe? Você não tem como confiar no cara. Então, não necessariamente é. Mas eu tô acreditando que é assim. E aí fica a pergunta, será que ele voltou no tempo para evitar a morte da Aerith? Será que ele vai conseguir evitar a morte da Aerith? Será que alguma outra pessoa vai morrer no lugar? E aí? Tô curioso. Eu vi uns boatos disso aí. Tô bem curioso. Eu entrei agora chamo de media lockdown, né? Eu vejo que é Final Fantasy VII, eu não leio a respeito mais. Eu bloqueei agora até eu jogar. Justo. Porque eu não quero saber, eu quero experimentar jogando. Então, se eu vejo que tem alguma coisa ali de eu vi isso antes do jogo. Então, não, aí tudo bem. Teorias, etc., eu li várias. Algumas eu achei que teoria, faz sentido, teoria. Outras eu achei que não. Mas agora oficial, o jogo saiu, eu entro em modo bloqueio. Eu faço isso com muita frequência com coisas que eu estou muito interessado. Eu pego em bloqueio, né? Simplesmente não vê. A Cintia ela fica impressionada, ela toma spoiler de tudo. Eu falo, mano, você vê que o cara vai falar do bagulho e você vai ler, você tá pedindo pra tomar spoiler, né? Eu vejo ali que tem uma semelhança de que vai ter alguma coisa de Final Fantasy. Ele falou, opa, eu passo direto. Eu no máximo vejo um review quando o jogo sai de algum lugar, né, de algum meio de comunicação que eu sei que não vai meter um spoiler na minha cara. Aí eu até vejo. Se for aquele cara que vai dar aquele review só falando do jogo, como é que o jogo é, tal, se o jogo é bom, se as mecânicas são boas, etc. Né, se o jogo empolga ou não. Aí eu vejo. Agora, se for um lugar assim que não é muito confiável, não tem uma certa precedência, aí eu evito, porque pode ser que o cara me spoiler na minha cara. Né? Agora, esses reviews grandes, etc., que fazem um review mais ok, aí eu vou lá e assisto como eu quero saber também. Né? Eu tô na dúvida se eu quero jogar. Porque às vezes você não sabe se quer jogar alguma coisa ou não, e você dá uma olhada. Não é o caso, eu sei que eu quero jogar. Eu sei que eu quero jogar o Rebirth. Nós devemos deixar então a lição de casa de jogar o Rebirth e descobrir se Cloud viaja no tempo e salva a Aerith ou não. Exato. E é isso aí, gente. Terminamos aí a notícia da semana. A gente se vê aí com mais um bloco de notícias daqui a 15 dias. Um abraço para todos. Abraço, gente.